Olá, meus queridos, muito bom dia, que a paz seja com os irmãos e amor com fé na parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inicia-se mais uma manhã com Deus e nós estamos aqui na presença do nosso Senhor Jesus Cristo para glorificar e enriquecer o seu santo e glorioso nome. Bom dia e que Deus nos abençoe. Soberano Deus, bondoso Pai, Deus de infinita graça, bondade e misericórdia, aqui, ó Deus, suplicamos a Ti mais um dia debaixo da Tua santa proteção e suplicamos a Ti, a esse Deus bondoso, misericordioso, compassivo. Queremos aqui, Senhor Deus, diante da Tua presença, exaltar o Teu santo nome com gloriosa luz e poder. Queremos, ó Pai, pedir que o Senhor nos abençoe e abençoe a cada ouvinte da Tua palavra, acalentando o seu coração, trazendo paz, trazendo resposta para as suas dúvidas, para o seu entendimento e, acima de tudo, trazendo guia para a sua vida. E queremos, ó Pai, aqui suplicar a Tua presença em nossas vidas. Dá um dia de paz, um dia abençoado por Ti, regozijando, e que o Teu Espírito esteja assim nos orientando a conduzir o caminho que leva a Cristo. Dá um dia, Senhor Deus, abençoado, e suplicamos a Tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus é que oramos graciosamente. Amém. A leitura de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, lá em Filipenses 4, versículo 8 e 9, nos diz: o que pensar, o texto que traz a revista corrigida e atualizada. Versículo 8 de Filipenses 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. A palavra do nosso Deus nos diz que tudo aquilo que ser respeitável, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for justo, tudo aquilo que for puro diante de Deus, tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que é de boa fama, que seja isso que ocupe as nossas mentes, o nosso coração. Muitas vezes temos guardado tanta mágoa, tanta coisa, tanto rancor em nosso coração, em nossa mente. Quantas vezes temos praticado atos que negligencia a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que aquilo que seja bom, que seja respeitável, que seja verdadeiro, que seja justo, que seja puro, que seja louvável, que seja amável, seja isso que ocupe a nossa mente, o nosso coração. O apóstolo Paulo diz que o que aprendeste, recebeste e ouviste, e aquilo que a gente vê, seja o que seja transmitido em prática e obediência, porque o Deus da paz, esse será conosco. Dás um bom dia em nome de Jesus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada
via em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando aí amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La la la, la la la, la la la, la la la, Bom dia a todos, graça e paz, seja sobre nós a graça do Senhor Jesus. Eu quero para a nossa reflexão de hoje ler no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 46 a 49, que está escrito assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que mando? Todo que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a que é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. E arrojou-se o rio contra ela, e logo desabou, e aconteceu que foi grande a sua ruína. Obrigado, Senhor, por mais essa porção da Tua palavra que lemos e ouvimos. Pedimos que Teu Espírito Santo aclare as nossas mentes para compreendermos
a mensagem da tua palavra. Pai, fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, à luz desse texto, compartilhar com todos sobre o tema um fundamento inabalável. Nesse trecho, Jesus faz uma pergunta proposital. Essa pergunta feita por Jesus traz um ensinamento fundamental para todos que se dizem cristãos. Essa pergunta pode ser ouvida hoje e respondida hoje. Os versos 46, Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor? Essa expressão na sua boca não é verdadeira, porque você não é meu servo. E por que Jesus falou de uma forma tão direta que deixou seus ouvintes sem argumentos? Pelo menos por duas razões. Em primeiro lugar, a primeira razão é que Jesus conhece o coração. Jesus disse: vocês me chamais Senhor, Senhor. Mas isso não tem o meu reconhecimento. Porque o servo, ele se empenha em fazer a vontade do seu Senhor e cumprir tudo o que lhe é ordenado. Vós, porém, não sois meus servos, porque não fazem o que eu mando. Essa é a situação de muitos hoje. Usam o nome de Jesus para se autopromover, mas na verdade só enganam os outros e a si mesmo, achando que terão sucesso, mas a sua decepção será desastrosa. Porque pregam um evangelho sem Cristo. Pregam um evangelho que não vivem. Logo, a sua mensagem não é verdadeira. E Jesus, quando ele dá essa resposta, ele diz: essa expressão de vocês não é verdadeira. A mensagem de vocês é falsa e é desprovida da verdade. A analogia das casas, é interessante a gente notar isso. Foram construídas duas casas, quem sabe bem parecidas, só que uma tinha fundamento, a outra não. Aí está a diferença. Na epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 16, diz: no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Esse é o atestado dado por Jesus a todos que se dizem cristãos, até eles podem até ter uma boa influência na sociedade ou dentro da denominação que pertence, mas o seu certificado de reprovação já está na mão de Jesus para desmascarar a todos que assim procedem. Portanto, Jesus só é Senhor de quem de fato e de verdade é servo dele. E todos os servos de Jesus se esforçam em cumprir as ordens de Jesus e os seus ensinamentos. Todos que ouvem a sua palavra não só a ouvem, mas a praticam. Portanto, Jesus não deixa se enganar. Jesus conhece o coração. E em segundo lugar, Jesus conhece os seus e aprova as suas obras. A figura da primeira casa, ela é representada por todos que ouvem as palavras de Jesus e as praticam. Ou seja, o cristão verdadeiro, que a sua base de vida cristã é Jesus. Esse será inabalável, porque está sendo sustentado e guiado por Jesus. Todo aquele que ouve as palavras de Jesus e crê nelas, ele é movido por uma fé viva, que não é dele próprio, mas recebeu de Deus,
a fé verdadeira para crer e obedecer a sua palavra e por isso se tornam inabaláveis. E por isso são comparados a um homem prudente. Significa que aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica tem uma fé inabalável, porque essa fé é nutrida pelo próprio Deus, que é o Senhor de todos os que nele crêem. Todos os que ouviram a palavra de Deus e creram em Jesus foram feitos servos do Senhor. E por isso podem, sem receio, lhe chamar Senhor, Senhor. A analogia da segunda casa representa todas as pessoas que não são de fato cristãos verdadeiros, que não têm a sua fé firmada em Jesus. São comparados a um homem sensato que edificou uma casa na terra, sem fundamento. Quando vem a enchente dos rios, ou seja, as tempestades da vida, as dificuldades, perseguições e provações desabam e é grande a sua ruína, desaba de uma fé inexistente. E isso é o próprio Deus que determina com o fim de aprovar os que são seus e reprovar os que não são. Jesus disse em Mateus 7:21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, Jesus mostra aqui realmente quem são os seus, porque ele conhece quem são os seus, ele conhece o coração, ele sabe de fato quem são aqueles que creem nele, quem são aqueles que, quando diz Senhor, Senhor, fala com reconhecimento de que realmente ele é Senhor. E são aqueles que se arrependeram dos seus pecados e que se entregaram a ele para ser salvos por ele. E realmente foram salvos. Por isso foram comprados por preço, comprados pelo sangue de Cristo. Se fomos comprados, então somos servos. E se somos servos, temos o dever de cumprir os nossos deveres para com o nosso Senhor. E cumprir os nossos deveres para com o nosso Senhor é obedecer às suas ordens, obedecer aos seus ensinamentos, seguir os seus ensinamentos, falar do que ele fez, do que ele faz e do que ele pode ainda fazer com aqueles que creram, com aqueles que ainda haverão de crer nele. E aqueles que crerão nele, que ouvindo a sua palavra, crer nele, são aqueles que ouvem e praticam. E sendo assim, são de fato servos do Senhor. E pode, sem medo de errar, com toda segurança dizer Senhor, Senhor, porque na verdade ele é o nosso Senhor. E nós somos seus servos. E ele diz que acima de tudo, ele ainda diz no Evangelho de João, eu não vos tenho chamado servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. O que o seu Senhor faz, ele não tem que dar satisfação ao seu servo. Então o servo não tem que procurar saber o que faz o seu Senhor, mas tem o dever de cumprir. E ele diz, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, tenho-vos feito conhecer. Então os servos do Senhor, a eles são revelados a grandeza, a bondade, o amor, a justiça de Deus, dado o perdão, a justificação, a santificação, e nos aguarda a glorificação naquele dia em que havemos de comparecer diante o Senhor Jesus, quando herdaremos a glória eterna na sua segunda vinda. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. Tenham todos um bom dia.
multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. E em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. E em toda a terra um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. E em toda a terra, e em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. E em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Senhor Jesus, 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 Jesus. Diga o nome que está acima de todo nome. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus.
Estamos aqui finalizando mais um trabalho para a honra e glória do nosso Deus, e que esse trabalho tenha sido edificante para as nossas vidas. Bondoso Deus, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade de estar na Tua presença, de ouvir as Tuas sagradas Escrituras, e que nós possamos, como diz a Tua palavra, guardar a Tua palavra em nosso coração para errar menos diante de Ti. Que seja prática para o nosso dia a dia, que nós venhamos estar trazendo alento e firmeza e certeza em nossa fé. Dá um dia debaixo da Tua graça e oramos agradecido por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.